Bom dia, tudo bem com vocês, varões guerreiros, varoas guerreiras? Como é que vocês estão? Estão firmes, fortes, estáveis na presença do Senhor? Estamos falando a respeito do pecado da língua, os pecados da língua. Quais são, os pecados que você tem cometido, ou até mesmo eu? Nós precisamos vigiar a respeito disso e pararmos de fazer ou falar pecados, praticar os pecados através da nossa boca. Ontem falamos a respeito do pecado da fofoca. Hoje nós estaremos falando a respeito do pecado da mentira. E veja bem o que diz o Senhor aqui para nós na Bíblia, no capítulo 8 de João, versículo 44. Isso quem nos diz é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. E ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Já aqui no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15, o próprio Jesus nos fala: ficará, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, e os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Você ama e pratica a mentira? A mentira sempre está constantemente nos seus lábios. Tudo o que você faz e quando você é indagado, você procura mentir. Saiba que aquele que mente jamais conseguirá alcançar o reino de Deus e nem mesmo terá proeza no reino de Deus. Por quê? Porque o próprio enganador, bajulador, falso, mentiroso sempre foi e sempre será o diabo. E se nós vivemos na prática da mentira, seremos filhos de Satanás e não de Deus. Como é que eu posso chamar a Deus de Pai? Como muitas vezes eu ouço: eu também sou filho de Deus, Deus é meu Pai, se eu vivo na prática da mentira. Não adianta, querido, não adianta, querida. Nós precisamos, na verdade, ter nos nossos lábios palavras de verdade, palavras da verdade. Porque jamais conseguiremos realmente viver uma vida santa e honesta nessa terra se nós vivemos sempre na prática da mentira. A mentira não pode estar nos lábios, na boca dos cristãos. E se você é verdadeiramente um cristão, se você realmente está nos caminhos do Senhor, você não pode mentir. Jesus nos diz: seja o seu falar sim, sim, e o não, não. Porque o que passar disso é procedência maligna. Se em nossos lábios sempre está a mentira, isto é do diabo, pois ele sempre pecou e sempre pecará neste ponto da mentira. Ele é o pai da mentira. Então nós precisamos policiar nesse ponto. Vivemos sempre na prática da verdade. E como é que eu alcanço isso? Você pode estar perguntando. Através da leitura diária da palavra de Deus. Se em seu coração estiver sempre a palavra de Deus, a Bíblia, leia a Bíblia. Você não viverá no pecado da mentira. Você não viverá no pecado da bajulação e nem mesmo enganará ninguém. Por quê? Porque você ama a palavra de Deus. Você ama a Deus. E se você ama a Deus, você vive sempre na prática da verdade. Por isso Jesus nos fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Jesus Cristo é a verdade é a Bíblia, porque tudo que está escrito na Bíblia é a verdade. Jesus nos deixou a sua palavra, Deus nos deixou a sua palavra para que nós possamos cada dia mais meditar nela dia e noite e pôr em prática. Porque quando o coração está cheio da palavra de Deus, ele se alegra e formoseia o rosto. E você vai viver sempre falando a verdade. E jamais haverá nos seus lábios palavras mentirosas.
porque você é filho de Deus. Você foi escolhido por Deus para ser um apregoador, ou seja, para poder proferir, para poder falar a verdade, para poder levar o evangelho da salvação às pessoas. Não importa o que está acontecendo lá fora, não importa o que está acontecendo no mundo, mas nos seus lábios sempre haverá a verdade. Se você ler Provérbios, você vai ver que lá ele fala muito a respeito disso. No capítulo 14, eu vou ler só esse versículo aqui, ele fala, capítulo 14, versículos 5 e 25. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Então não seja enganador, querido, não seja um mentiroso. Viva da palavra de Deus. Viva realmente da verdade. Custe o que custar, doa quem doer. Fala a verdade no seu tempo. Fala a verdade, pois a verdade liberta. Amém? Quero orar por você. Pai Santo, Deus querido e soberano, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que fora trazida aos nossos corações nesta manhã. Que essa palavra, Senhor, possa adentrar realmente em cada coração que está ouvindo essa palavra nesse momento. Que ela possa, Senhor, dar frutos, e frutos que permaneçam, e frutos que ainda viguem mais outros frutos, a 30, a 60, até mesmo 100%. Pois, ó Pai, precisamos viver nessa terra como, ó Pai, verdadeiros cristãos, verdadeiros homens, mulheres, jovens, crianças, não importa a faixa etária de idade, mas precisamos viver como verdadeiros cristãos nessa terra, Senhor. E que em nossos lábios haja sempre a verdade. Que em nossos lábios, Senhor, haja sempre, ó Deus, a Tua palavra. Essa palavra que edifica, essa palavra que cura, essa palavra que salva. E só conseguiremos, ó Pai, mediante a leitura diária da Tua palavra, que é a Bíblia. Que haja em nós, Senhor, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ser, ó Pai, obediente, e obediente até o fim de nossos dias, até a morte. Mesmo que seja uma morte, ó Pai, dolorosa, até mesmo a morte de cruz, como foi a de Jesus. Senhor, ensina-nos, ó Pai, a cada dia mais a vivermos e a contarmos nossos dias nessa terra. Porque não sabemos o quanto tempo viveremos. Pois sabemos sim, Senhor, que um dia nós voltaremos ao pó, pois de lá viemos e lá voltaremos. Perdoa, Senhor, tantas vezes que nós erramos, pecamos, mentimos. A mentira, Senhor, muitas vezes sempre está em nossos lábios, porque, ó Pai, o pecado está em nós. Mas que possamos vencer sim a mentira, e que não haja em nós, Senhor, não haja em nossa boca, em nossos lábios, a palavra da mentira, antes sempre a palavra da verdade. Doa a quem doer e custe o que custar, Senhor. Temos que falar a verdade, pois a verdade liberta. Ela dói, mas liberta. E assim nós devemos proceder, com a verdade em nossos lábios, Pai. Ajuda-nos, Senhor. E que cada irmão, cada irmã, cada pessoa que estiver ouvindo esta palavra, Senhor, possa, a partir de agora, ler mais, ó Deus, a Bíblia. E se ainda não te conhece, receber a Ti como único e suficiente Senhor e Salvador. Pois o único caminho que nos leva até a Ti, ó Deus, ao reino dos céus, é só por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos diz, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós precisamos ir, dar o primeiro passo, ir em encontro a Jesus. E só alcançaremos essa vitória, Senhor, quando vamos até Jesus e recebemos ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador em nossas vidas. E assim viveremos como verdadeiros cristãos nessa terra. E o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo que nós temos aprendido, se lermos realmente a Tua palavra e termos esse tempo a sós contigo, ó Deus. Que cada um possa ter esse devocional diário contigo, ó Deus, e assim viver na prática da palavra, que é a verdade. Eu te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Curta essa palavra, meu irmão. Compartilhe essa palavra. Ela poderá edificar a vida de alguém. Eu sou Luiz Cláudio Coelho e esse foi mais um tempo devocional com Deus. Ou seja, devocional diário com Deus.
Deus te abençoe e uma excelente segunda-feira. Graça e paz.